Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. Atenção, o júri do caso do menino Rafael em Planalto, no norte do estado, está cancelado. Esse é o destaque com Lucas Abate. Oi, Lucas, o que aconteceu, Lucas? Bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha. Uma manhã muito conturbada aqui em Planalto, onde seria realizado o júri do caso Rafael. O que aconteceu? A defesa apresentou um áudio que diz ser do menino, só que enviado ao pai nos momentos depois do que a acusação do Ministério Público aponta que ele estava morto. Então a defesa pediu uma perícia nesse áudio. Esse pedido foi indeferido pela juíza e os advogados Jean Severo e Gustavo Nagelstein saíram, abandonaram o plenário e por isso essa sessão foi suspensa. Esse áudio, André, a gente ouve agora. E mais do que isso, vamos ouvir junto com a dona Noeli, tia do menino Rafael, tia da Alexandra. Dona Noeli, vamos ouvir junto esse áudio agora e a senhora nos diz se é ou não o menino Rafael. Esse áudio é do Rafael? Não, não é do Rafael. A voz não é a voz dele. André, então essa foi a prova apresentada pela defesa, foi esse áudio que gerou toda essa situação, o cancelamento do júri, e nós estamos aqui com a tia dizendo que essa voz não é do menino Rafael. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes dessa manhã muito conturbada por aqui. Lucas, agora 11h32, nós estamos ao vivo com o Lucas Abate, direto do município de Planalto, no norte do estado, quase 500 quilômetros de distância aqui de Porto Alegre, onde aconteceria a partir das 9h30 o júri. Na verdade, oficialmente nem começou porque os jurados não chegaram a ser nem sorteados. Mas entre 10 e 11 minutos do início da sessão, houve então esta questão trazida pela defesa da Alexandra Dolgokenski, que ia ser, portanto, julgada a partir de hoje. Este áudio que o Lucas Abate tem em mãos, que é de poucos segundos, é o áudio que fez com que a defesa da Alexandra solicitasse uma questão de ordem e que solicitando para a juíza, presidente da sessão, uma avaliação, um pedido de reavaliação desse áudio que, segundo a promotoria, estava já nesse processo. E por isso, a presidente da sessão, a juíza, não aceitou e aí então a defesa da Alexandra se retirou do plenário. Não significa que eles se retiraram, ou seja, que eles não continuam defendendo a Alexandra. Isto ainda vai ser definido, mas eu quero que o Lucas coloque mais uma vez, Lucas, pra gente esse áudio. A gente vai agora, a gente coloca por aqui, Lucas, a gente coloca por aqui esse pequeno áudio, porque o que alega, o que é importante as pessoas saberem, esse áudio, segundo a defesa, ele teria sido enviado do menino Rafael para o pai no dia em que, no processo, o menino estaria morto. Esse é o questionamento da defesa. Coloque o áudio, por favor. Sim, ela tá falando com a minha mãe ali. Sim, eu tô falando com a minha mãe ali. O Lucas está com uma pessoa muito próxima, né? Uma tia do menino Rafael. Ela ouviu esse áudio, ela confirma que não é a voz do menino Rafael. O Ministério Público alega que este caso já foi trabalhado no processo e agora fica essa questão que precisamos saber o que vai acontecer daqui para frente. A pergunta que a gente faz, então, que áudio é esse? Quando que esse áudio chegou ao telefone do pai? É a voz do menino? Todas essas questões precisam ser esclarecidas a partir de agora. Nas imagens, a gente relembra alguns momentos. O momento da reprodução simulada dos fatos que aconteceu em junho de 2020 e hoje que seria, portanto, o dia em que a comunidade do Rio Grande do Sul aguardava pela justiça, acontece, portanto, este fato na cidade de Planalto, lá no norte do estado. E durante o SBT Rio Grande vamos trazer aqui todos os detalhes e o que vai acontecer daqui para frente. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 20 minutos para o meio-dia. Preste atenção nesta super novidade que a doutora Isadora da Sorri Fácil tem para vocês. Boa tarde, eu sou a doutora Isadora Kozlovski da Sorri Fácil e tenho um recado importante para você que sonha em ter dentes fixos. A hora é agora de priorizar a sua saúde bucal e conquistar um novo sorriso.
Por isso, convido você para o Momento dos Implantes. Nos dias 21 a 26 de março, estaremos com horários especiais para atender você. Quer saber mais? Então aponte o seu celular para o QR Code que está aqui embaixo da tela. Nossos implantes são a solução para você que busca por qualidade, segurança na hora da mastigação e liberdade para sorrir sem medo. Então, se você quer ter mais qualidade de vida com os implantes dentários, a Sorrifácil estará com atendimento especial e quer te receber de 21 a 26 de março com uma equipe especializada e atendimento humanizado que você encontra só na Sorrifácio. Anote o nosso telefone. Nossa central de atendimento está pronta para receber a sua ligação através do 0800 631 30 ou, se preferir, agende pelo QR Code ou ainda busque por Sorrifácio nas redes sociais. Sorrifácio, sorrir é uma conquista. Muito bem, atenção, informação que chegou há pouco. Um recém-nascido foi encontrado dentro de um container na zona norte de Porto Alegre. Da redação Destaque é com ele, Glauco Paza. Oi, Glauco, mas que coisa mais triste. Recebemos essa informação inacreditável agora de manhã. Cerca de 5 meses, é isso, Glauco? Exatamente. É um soco no estômago em plena segunda-feira, começo de semana, mas infelizmente a gente tem que noticiar. Este corpo foi encontrado dentro de um container de lixo numa das avenidas mais movimentadas da capital. Ocorrência ainda em andamento e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, André. Muito bem, portanto, para quem está chegando agora, 11 horas e 42 minutos, o corpo de um bebê, já sem vida possivelmente, né? 5 meses, né? Foi encontrado há pouco dentro de um container de lixo na Avenida Cristóvão Colombo, zona norte de Porto Alegre. Em seguida a gente vai atualizar trazendo as informações. E atenção, tiroteio em Porto Alegre, manhã de terror na Zona Sul. Mais de 100 tiros foram disparados entre criminosos e a polícia. Uma pessoa morreu. Guilherme Roquete traz pra gente os detalhes. Moradores que estão apreensivos com esta situação que aconteceu aqui na capital gaúcha, não é mesmo, Roquete? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Apreensivos e também com serviço prejudicado. E é por isso que a gente está aqui em frente ao pronto atendimento da Vila Cruzeiro. O pronto atendimento ficou com o atendimento restrito, principalmente ali na madrugada e início da manhã de hoje, justamente quando houve então esse incidente aqui na região da Vila Cruzeiro. E eu vou falar daqui a pouquinho. Lá do outro lado desse prédio aqui que a gente está vendo, que é a Unidade de Saúde Moab Caldas, ela estava fechada até pouco tempo, até 11h30 da manhã, quando então conseguiu reabrir. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios ainda estão aqui na região da Avenida Moab Caldas, a Brigada Militar também, a perícia está sendo feita no local onde houve esse tiroteio. Essa ação aconteceu na própria Avenida Moab Caldas, na entrada de um beco que a gente tem ali, quando criminosos teriam atirado contra outro grupo que estaria no local. Os moradores ouviram os tiros, chamaram a polícia. E quando a Brigada Militar chegou aqui, André, se viu em um verdadeiro fogo cruzado com mais de 100 tiros disparados nessa madrugada. Muito bem, 11h44. Agora a situação, portanto, aí no posto da Vila Cruzeiro, porque tem uma parte que está aberta para atendimento, né, Guilherme? Agora, André, a situação já está praticamente normalizada. Certo. O atendimento ele está um pouco mais, não está a pleno exatamente, mas como a gente pode ver aqui atrás, ó, as pessoas estão sendo atendidas ali no posto, no PA, que é o pronto atendimento. Do outro lado, na unidade de saúde de Moab Caldas, aí a gente tem sim a situação recém voltando ao normal, recém abrindo. Muita gente ficou sem vacina, muita gente ficou sem consulta e sem atendimento. Se a gente puder conversar então um pouco agora aí, André, sobre o que foi que aconteceu, o que motivou essa disputa, a gente começa então te dizendo o seguinte, ó. Era então, segundo a Brigada Militar, uma disputa por pontos de tráfico de drogas aqui na região. 4 pessoas teriam ficado feridas e a gente tem a informação, pelo menos confirmada, de um morto, mas ainda há suspeita de que há outra pessoa também que já esteja sem vida. Isso ainda não foi confirmado pela própria Brigada Militar e pela Polícia Civil. Esse confronto ele aconteceu por volta das 6h30 da manhã, quando a Brigada Civil num verdadeiro fogo cruzado, André. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Tiroteio, portanto, na Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre. Faltando 15 para o meio-dia. Atenção, gente. Atenção, porque foi cancelado o júri do caso Rafael Vinques, na cidade de Planalto, no norte do estado. O colega Lucas Abate está lá e tem todas as informações. Para quem não acompanhou, Lucas, o que aconteceu? Por que foi cancelado este julgamento na manhã desta segunda-feira, hein, Lucas?
Pois é, André, porque a defesa da Alexandra Dogolkensky, acusada pela morte do menino Rafael, abandonou o plenário. Resumidamente, André, o que aconteceu por aqui? A defesa, os advogados Jean Severo e Gustavo Nagelstein, decidiram apresentar uma que seria uma nova prova. O que era essa prova? Um áudio que possivelmente seria do Rafael, enviado no dia 15 às 11h30 da noite. Só que pela denúncia do Ministério Público, Rafael estava morto antes disso. O que a defesa queria, André? Que fosse feita uma nova investigação, que esse áudio fosse novamente periciado. E eles fizeram esse pedido no início, antes do início da sessão, e o pedido foi indeferido pela juíza. Deu muita gritaria, só para o pessoal ter noção, aqui no clube onde está sendo realizado tem ao fundo uma sala onde é o plenário, uma sala maior, e a imprensa ficava em uma sala ao lado, isolada, não poderia chegar onde os trabalhos estavam sendo realizados. E dessa sala ao lado dava para ouvir os gritos, os berros do advogado Jean Severo com os promotores e também com a juíza. Alguns segundos depois, a banca de defesa saiu, abandonou o plenário e a sessão foi cancelada. Hoje e nem nos próximos dias não há nenhuma possibilidade de se realizar novamente esse julgamento. Sobre o áudio, André, nós ouvimos aqui no SBT Rio Grande a tia da Alexandra, a tia do Rafael. Ela ouviu junto com a gente e confirmou que a voz naquele áudio não é do menino Rafael e é uma mesma versão sustentada pelo Ministério Público, que queria a continuidade desse júri. André, todo um trabalho de mobilização feito por aqui agora está sendo desfeito, os jurados foram embora, testemunhas também, e entre as pessoas que seriam ouvidas, prestariam depoimentos, estava o pai do menino, Rodrigo Vinques, que nunca tinha falado com a imprensa sobre o caso e hoje conversou com exclusividade com a equipe da SBT. A gente pode rodar um trecho do que disse Rodrigo Vinques, pai do menino Rafael. Só que eu quero é justiça pelo meu filho. Não precisava ter feito isso, que nem eu sempre falei. Se não quisesse, desse ele pra mim, né? Como é que era a tua relação com o Rafael? Nós era super bem, eu e ele. Se dava muito bem. Sempre ajudei ele, né? Nunca deixei faltar nada pra ele. O que o senhor vê de todas as acusações que a Alexandra acaba fazendo em relação a ti? Isso aí, no meu sentimento, como eu não tenho estudo, né? Mas isso é uma palhaçada. Tinha que ter condenado de uma vez. Agora, todas essas despesas nós vimos de novo de lá pra cá, né? Não é só eu, todo mundo. Ficar enrolando isso aí. Não tem como entender isso aí, né? O que o senhor sentiu ali no momento em que viu o plenário, o julgamento sendo desfeito? Pra mim ficou ruim isso aí, né? Tinha que ter um fim hoje, né? Ele ia morar comigo, né? Ele disse quando fazia 12 anos, mas daí aconteceu isso aí e não teve o alcance, né? Aquele áudio, o senhor se lembra? Se me permitir, né? A própria acusada disse que ele morreu de dia 14 para o dia 15, então é um absurdo isso, né? O Rodrigo está chocado. Ela mesmo disse que matou o filho de 14 para 15 reiteradas vezes. É mais uma manobra da defesa. Rodrigo, só para a gente finalizar, qual é o teu sentimento em retornar aqui a Planalto? O que tu sente cada vez que volta? Para mim é muito triste vir de lá, né? E sabendo vir por nada, não ter como é que eu dizer, uma solução, um retorno, uma resposta, né? Complicado, gasto de lá aqui, né? É longe. 11 horas 49 minutos, portanto, está cancelado o júri de Alexandra Dogolkensky, o caso do menino Rafael. Nós temos, são várias questões importantes para a gente trazer à tona, até para explicar didaticamente, para que as pessoas entendam qual foi o motivo deste cancelamento, uma vez que a todos, né, pegou de surpresa, porque a defesa ontem, a defesa da Alexandra, fez já uma solicitação para o júri, no caso para a presidente da sessão, para a juíza presidente da sessão, a respeito de um áudio que tinha sido e estava no processo extraído, né, durante as investigações. Este áudio, segundo a defesa da Alexandra, teria sido enviado para o pai, o Rodrigo, no dia 15, repito aqui, no dia 15 às 8h30 da noite. No dia 15 às 8h30 da noite. O que alega a defesa de Alexandra? Ora,
A defesa da Alexandra alega que se no dia 15, então este áudio foi enviado, inclusive com uma voz de uma criança, né? Quando a gente escuta, a gente percebe que é uma criança, mas não há uma comprovação de que seja a voz do menino, o menino Rafael. Então, essa questão ela foi trazida hoje de manhã pela defesa da Alexandra, solicitando perícia neste conteúdo. Né? Solicitando perícia neste conteúdo. Ou seja, se o menino teria morrido no dia 14, entre 14 e 15, na verdade, há um espaço entre essas duas datas, na verdade, mas mais precisamente entre 11 da noite e 2 horas da manhã do dia 15, não teria como ele ter enviado. Então, segundo a defesa de Alexandra, há uma investigação, uma perícia ainda a ser feita neste conteúdo, Lucas. Ô André, e quais são alguns pontos que a gente tem que destacar, principalmente sobre esse áudio? O primeiro, a gente conversou com a tia aqui ao vivo na SBT Rio Grande, ouviu junto com a gente o áudio, ela diz que o áudio não é do menino Rafael. O segundo ponto, eu acredito que o mais importante, a defesa, e isso os advogados falaram pra gente enquanto saíam do plenário, a defesa diz que teve acesso ontem a esses áudios, a esse áudio, a essa extração, na data do dia 15 de maio, às 11 horas da noite, entre as 8 e as 11 horas da noite. Só que o Ministério Público afirma que esses áudios estavam no processo desde o início, desde quando a polícia lá em 2020 fez a investigação, fez toda a extração dos dados. Então, se eles têm uma desconfiança de que o áudio era do menino Rafael, eles teriam um prazo anterior a pedir essa prova, para pedir essa perícia, essa nova perícia. E isso não foi feito. E foi justamente isso que deu origem a toda essa confusão. Eles pediram esse prazo para se fazer uma perícia no áudio. A juíza, presidente da sessão, disse que o prazo estava encerrado, não ia sequer ser analisado o mérito desse áudio por uma questão de prazo processual. Então, imediatamente, a defesa decidiu abandonar o plenário. E como nenhum réu, nenhum acusado pode ser julgado sem a presença de advogado, de defensores públicos, a sessão teve que ser dissolvida, teve que ser cancelada e vai ser transferida para uma outra data, possivelmente até questão de alguns meses aí, mas uma nova data precisará ser marcada. E agora a gente vai acompanhar esses primeiros 11 minutos de sessão no município de Planalto, no norte do estado. Começou um pouco antes das 10 horas da manhã e onde a defesa da Alexandra se retira. Acompanhe. A defesa ou tomou conhecimento à época e guardou essa prova para trazer no dia de hoje ao plenário. Eu estou falando agora. Doutores, por favor. Doutor. Levanta. Não vamos sentar. Tu acha que tu é juiz? Doutores. Te faz respeitar. Estão nos ofendendo aqui, cara. Não, levanta tu então. Doutores, só um minutinho. Então o Ministério Público pede que seja rechaçada mais essa manobra da defesa para que nós tenhamos um julgamento popular na data e hora marcada por Vossa Excelência. Eu costumo falar e ouvir, eu não sei se vocês têm esse costume. Excelência, mais uma vez vem a defesa procrastinar a instrução deste processo. O senhor não pode fazer isso, doutor. O senhor vai me desculpar. Doutor João. Guardou esse áudio para chegar aqui e sair do plenário? Não, eu vou dizer que o senhor... Eu vou dizer que o senhor está rasgando o Código de Ética da Advocacia. Doutor João. Assim como o senhor rasgou um livro do promotor em plenário, o senhor está rasgando Doutor o Código de Ética. Doutor João, pelo amor de Deus. Agora é uma vergonha para a advocacia. Doutor João, como advogado, por favor, me escuta. O senhor sabe que eu sempre respeitei Vossa Excelência. E vou respeitar, doutor Gustavo. Eu vou lhe dar a palavra sempre. Mas, por favor, doutor João, quase 2 anos, vamos para o julgamento. O senhor tem toda a minha lealdade. É claro que eu ia para o julgamento, é evidente que eu ia para o julgamento. Doutor Jean, pelo amor de Deus, doutor Jean, quase 2 anos. Essa prova está quase 2 anos no processo. É claro que eu iria, doutor Jean, quase 2 anos. O senhor sabe? Sim, doutor Jean. Doutor Jean. Doutores, por favor, doutores. Pelo amor de Deus, doutor Jean. Doutor Jean, pelo amor de Deus. Doutor Jean. Doutor Jean.
em razão de que realmente já passou o prazo para postular a realização de provas. Eu indefiro o pedido da defesa, sem que isso signifique que os defensores estejam obrigados a prosseguir na defesa da cliente. Com certeza, eles não são obrigados a sustentar uma tese que eles não concordam. Muito bem, 11h56. Para situar quem está nos acompanhando, a sessão começou, me parece que foi o Dr. Nagelstein, que faz parte do escritório do Dr. Jean Severo, iniciou logo na abertura da sessão, fazendo esta contestação, solicitando, portanto, uma perícia neste áudio. É um áudio de 3 segundos. A partir desse momento, o Ministério Público se pronunciou e nós vimos ali 2 promotores, alegando que não caberia, que já estava no processo, que não era o momento, que o momento ali de fato era do júri, e que isso era uma questão que servia para tumultuar. A partir deste argumento, aí Dr. Jean Severo se levanta, começa a discussão, outro promotor argumenta para que se faça, para que se siga em plenário o julgamento, e aí então a solicitação lá no início que tinha sido feita pelo Dr. Nagelstein, que faz parte do escritório do Dr. Jean Severo, a solicitação que ele fez à juíza presidente, que é a doutora Marilene, ela indeferiu. E aí então o Dr. Jean Severo se viu numa situação que ou seguia naquelas condições com o julgamento ou então se retirava de plenário, que é o que ele fez, ele junto com a equipe. Se retirando do plenário, aí é o momento em que o Ministério Público argumenta para que os áudios já estavam no processo, não haveria razão, portanto, para interromper ou fazer uma nova solicitação que já deveria ter sido anteriormente. Bom, a partir disso, que a defesa se levanta, Lucas, que a defesa se levanta e se retira, quem está ali no banco de réus não pode seguir um julgamento sem que tenha defesa. E agora há um outro ponto a ser definido daqui para frente. Se a equipe do Dr. Jean segue ou há outro recurso, recurso jurídico de que a presidente da sessão possa encaminhar ou uma defensoria pública ou mesmo o Dr. Jean siga no processo, mas em outra data. Prossiga, Lucas. Um bastidor, então, do momento dessa confusão em que houve essa gritaria no plenário, que acontecia aqui dentro desse clube, até porque o fórum aqui de Planalto é pequeno, não comportaria um júri desse tamanho com essa mobilização de equipes, até mesmo da imprensa. Então acontece nesse clube. E até quem estava do lado de fora ou na sala de apoio conseguia ouvir a discussão, os gritos que eram feitos lá dentro do plenário, André, para ver a intensidade dessa discussão, principalmente entre o advogado Jean Severo, advogado da Alexandra Dogolkensky, e os promotores e o assistente de acusação, que é o doutor, advogado também, Daniel Toneto. Então foi uma briga muito intensa, muito rápida também, e durante a discussão, os advogados da defesa, doutor Jean Severo, Gustavo Nagelstein, toda a equipe, já iam abandonando o plenário. E eu consegui conversar rapidamente, até mesmo com o doutor Gustavo, no momento que ele descia a escada aqui de trás, e ele dizia que tinha muitas ilegalidades, que a investigação tinha sido mal feita e que eles se recusariam a ir para plenário dessa forma. A informação que a gente tem no momento, André, eles abandonaram o plenário, mas não a defesa da Alexandra Dogolkensky. Em seguida a gente volta com mais informações. Muito bem, segue em Planalto Norte do Estado, cancelamento, portanto, do julgamento de Alexandra Dogolkensky. Em seguida trazemos detalhes e informações. Agora voltamos a falar sobre tiroteio na Zona Sul de Porto Alegre. 11h59 agora. Mais um tiroteio na Zona Sul da capital e a população, além de todo o medo, Glauco, preocupada, assustada com a violência, tem ainda o problema que atinge o serviço de atendimento do posto de saúde ali em Moab Caldas. E por isso, o Guilherme Roquete vai explicar pra gente quando que foi esse tiroteio, qual foi a razão e a situação do posto agora, se está aberto ou não está aberto, Gui.
Pois então, André, vamos começar pela questão do posto aqui. A gente está exatamente em frente ao pronto atendimento aqui Cruzeiro do Sul, aonde já está funcionando, está retomando, mas claro que ainda com um pouco mais de cautela. A gente vê ali a porta ainda entreaberta, né, o André? Justamente porque o pessoal ainda está com certo receio depois da situação que aconteceu pela madrugada. Foi por volta das 6h30 da manhã, a Brigada Militar acabou chegando até aqui o local quando se deparou, não aqui no pronto atendimento, mas atrás desse prédio, e acabou encontrando uma situação de conflito entre grupos que estavam, né, trocando tiros aqui. Mas, André, deixa eu te contar o seguinte, ó, Cristiano, vamos dar uma caminhadinha um pouquinho para a esquerda aqui, ó, justamente para a gente poder conversar sobre esse assunto. O tiroteio ele foi atrás aqui do postão. E foi o que aconteceu, André. Os policiais foram acionados quando os moradores acabaram encontrando ou ouvindo tiros aqui. Deixa eu conversar com essa senhora, tá aqui na frente, tudo bom? A senhora chegou tá aqui desde cedo, chegou a pegar o posto fechado ainda? Quando eu cheguei estava fechado, mas já tinham dado os tiros já. Assustou a senhora? Como é que foi? Bastante, bastante. Agora ainda bem que está mais calmo. Fazia tempo que não acontecia isso aqui, né? Ou não? Não, já vem acontecendo bastante tempo já. Porque a gente também às vezes não ouve falar tanto, então por isso que fica com essa dúvida. Mas para a senhora não conseguiu vender muito hoje de manhã. Então. Agora estou começando a trabalhar. Obrigado, então. Ô, André, eu vou mostrar aqui para ti, a gente vai vindo caminhando até a esquina, pelo seguinte, ó, porque o tiroteio ele aconteceu exatamente nessa região aqui atrás do pronto atendimento da Cruzeiro. Por volta das 6h30 da manhã, então, os moradores, eles ouviram tiros nessa região aqui de trás, aqui da Avenida Moab Caldas, e acabaram acionando a Brigada Militar. Quando os policiais chegaram aqui, exatamente na Avenida Moab Caldas, que está sendo duplicada, se depararam, então, com um verdadeiro fogo cruzado, um grupo atirando contra o outro. E era exatamente na Avenida Moab Caldas, que está sendo duplicada, e junto a um beco. 2 carros, então, foram apreendidos. Um deles, nós presenciamos, inclusive, essa remoção quando a gente estava se aproximando aqui da região. É um Voyage prata. A delegacia de homicídios, ela está aqui na região ainda. Estão realizando diligências, buscando mais informações. O Cristiano mostra agora para a direita, tá? A gente vê ali, então, exatamente a região da Avenida Tronco, a Avenida Moab Caldas. E foi um pouquinho mais para cima aqui, André, cerca de 100 metros acima à esquerda, né? Que eu quero dizer 100 metros à esquerda da imagem, em que então aconteceu esse tiroteio. Os policiais militares, então, quando chegaram aqui, se viram no meio do fogo cruzado, com 2 grupos se enfrentando. Parte desse grupo acabou fugindo, subindo o morro em direção ao matagal que tem ali próximo do quartel do Exército, e a gente tem a informação de pelo menos 4 pessoas que ficaram feridas, então, nessa troca de tiros. E pelo menos uma dessas pessoas morreu. Então, também estava aqui na região, um pouquinho mais cedo, a perícia, o IGP, para poder, então, fazer o levantamento de todas as provas. O veículo que nós presenciamos, o Voyage Prata, já estava num guincho, seria removido, e a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil também está por aqui, também tem agentes buscando provas para saber quem são esses 2 grupos que acabaram trocando tiros nessa madrugada, André, e acabaram fazendo também todo esse transtorno aqui para a população. Tá certo, a gente segue acompanhando. Obrigado, Guilherme Roquete, na Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre. Tiroteio, portanto, no início desta manhã, final da madrugada, início da manhã. 12h03. Olha só essa história, gente. Um ano depois de entrar para a Brigada Militar, um soldado morreu durante o serviço. Foi agora no final de semana na fronteira oeste do estado. Esse é um dos nossos assuntos. E também vamos mostrar que aqui na região carbonífera, passageiros de um ônibus levaram um susto. São os destaques, portanto, do Giro de Notícias. Um ônibus de turismo pegou fogo na madrugada deste domingo na BR-471 em Pantano Grande. O veículo transportava 30 passageiros além do motorista. O coletivo saiu de Caxias do Sul, na Serra, e seguia para Santana do Livramento, na fronteira. Ninguém ficou ferido. A causa do acidente vai ser investigada. Um policial militar de 29 anos morreu em um atropelamento na VRS 529, em Maçambará, na fronteira oeste, no último sábado. O soldado Luiz Arnaldo Arambaru abordava um adolescente de 17 anos suspeito de furtar uma bicicleta quando foi atingido. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do carro, de 62 anos, foi preso porque não tinha carteira de motorista. 11 quilos de crack estavam sendo transportados no tanque de combustível de um carro. O Fiat Elba foi abordado pela Polícia Rodoviária em Seberi.
O motorista de 27 anos era natural de Foz do Iguaçu, já tinha antecedentes e foi preso. A droga poderia render 50 mil pedras para o consumo. 2 quilos de maconha, uma porção de cocaína e comprimidos de êxtase foram apreendidos em um táxi na zona norte de Porto Alegre. A droga estava com um homem de 37 anos, investigado pela polícia por fazer teleentrega. Ele viajava na carona do táxi que pertence ao pai quando foi flagrado. Celulares e até uma balança de precisão foram apreendidos. O traficante foi preso. Meio-dia e 5 minutos, agora a gente fala de esporte. A gente tem que saber justamente que é uma decisão de 2 tempos. E o primeiro só acabou hoje. Estamos juntos, vamos juntos, estamos prontos. Qualquer coisa estamos aqui. Sabemos que es difícil, que hay 3 goles de diferencia, pero bueno, no es imposible. Tenemos una oportunidad linda, ahora el miércoles, de visitante contra Grêmio, de hacer um bom partido. Linda certamente foi no sentido de boa oportunidade, né? Eu não vejo nada de lindo ter que jogar na arena precisando fazer 4 gols, pelo contrário, é um pavor, é triste, é feio. Aquela arena nós vamos transformar ela num caldeirão. Ela vai começar a ferver esse caldeirão na quarta-feira e só vai terminar depois que terminar a Série B, que nós vamos voltar para a Série A. Muito bem, entra em campo Matheus Schenck e Glauco Pazza. Olha, deu Grêmio no primeiro Grenal da semifinal do Gauchão, um passeio no Beira-Rio que o Glauco Pazza viu de perto, né? Mas o Matheus Schenck vai dar aí o pitaco dele também. É verdade, seu Glauco. Seu André, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Glauco Pazza, anotou a placa aí? Tá, olha, eu ia te perguntar o seguinte, ouviu raios e trovões? Por quê? Não, porque tem sol na imagem que o Guilherme trouxe há pouco, mas aqui no Beira-Rio tá fechado o negócio ali. Tá feio o tempo ali mesmo. Nossa. E foi bem feio pro Inter e maravilhoso pro Grêmio. Deu tudo certo pro Grêmio, a gente vai ver os melhores momentos. Glauco, deu tudo certo pro Grêmio e tudo errado pro Inter. Esse é o grande resumo, né? Lembra daquele outro Grenal há poucos dias? Pois é, vira de cabeça para baixo, tudo ao contrário. Pois é. É a vida, Margarida. Primeiro gol aí do Elias numa falha clamorosa do Kaique Rocha. Falhas zagueirão, individuais, né? do Inter foram lamentáveis, tá? O Grêmio não tem nada a ver com isso, aproveitou. Ô Glauco, tu que viu o jogo no estádio, tu esteve no Beira-Rio, daqui a pouco vai até apresentar uma matéria com o teu olhar desse jogo, mas antecipa um pouquinho pra mim, esse domínio que a gente viu pela televisão no estádio, foi por aí? Foi pra 3-0 mesmo? Era pra mais? Era pra menos? Era pra mais pro Grêmio, sim, que jogou especulando, que jogou de uma forma cirúrgica no erro do adversário. O Inter teve controle de bola, teve posse, mas infrutífero. E teve Sabe reclamação aquela coisa? aí, ó. De pênalti, né? Será que foi? Olha, eu acho que foi. Pênalti no Edenilson, mas, olha aqui, ó, não dá pra buscar justificativa num lance, tá? É a minha opinião, pelo menos. E esse olha outro lance aí, foi a polêmica, né? A expulsão do Paulo Vitor. Rapaz, mas o Paulo Vitor entrou de uma maneira ali no Campas que não se faz em jogo, né, Glauco? E eu tento ver tudo pelo contexto. O Inter, ele não ameaçava o Grêmio. Teve uma possibilidade de não ser expulsão, talvez, mas enfim, olha o contexto. O Inter não ameaçava o Grêmio, gente. E para terminar com chave de ouro pro gremista, esse pênalti aí do Daniel. O Daniel saiu mal do gol, né, Glauco? Foi mal o Daniel, tanto no gol que ele tomou do Bitelo, quanto nesse lance aí. E aí a comemoração do Diego Souza que rende aquela situação. De novo, a gente vai ter que falar de coisas extracampo, né, Glauco? De novo, teve gente fazendo besteira. Lamentável. Desta vez dentro do estádio, né? Há 2 semanas foi uma pedrada, agora foi a questão aí do celular atirado em cima do Lucas Silva. A gente tem essa imagem aí, ó, que dá para ver daqui a pouquinho, a imagem destacada, o rapaz ali atirando o celular que pega em cheio no Lucas Silva. O Inter ontem divulgou nota que ajudou a identificar esse torcedor, ele foi identificado, é o rapaz ali de boné, né? Boné preto, me parece. Ele atira o celular, vai na cara do Lucas Silva. Esse torcedor ele foi identificado, o Inter fez o registro de ocorrência na Polícia Civil e o Inter está ajudando a polícia para identificar e punir esse torcedor, mas o Inter não vai escapar também de punição, né, Glauco? Posso falar uma palavra forte? Vai. Burro!
Como é que o torcedor faz isso, rapaz? Ainda vai prejudicar, de repente, o próprio clube atirou um pertence seu celular, isso sem falar no dano, no risco. Olha só como é que ficou o Lucas aí, ó. Ele levou 3 pontos, tá? De tudo que aconteceu, né? No outro Grenal. Exemplo já tinha, né? Mau exemplo, enfim. Olha aí o jeito que ele ficou, ele teve que ser atendido, logicamente, né? Sangrou, inclusive, naquele momento ali. Porque é um aparelho celular, rapaz, olha só. Infelizmente a gente tem que mostrar de novo cenas que não deveriam fazer parte do nosso cotidiano no futebol. Lamentável, lamentável. O Grenal não merece isso, tá? Muito não bem. merece. O que nós merecemos é que vocês retornem daqui a pouco trazendo outras notícias e avaliação sobre o jogo também no final de semana. Combinado. Até já, Matheus. Agora 12:10, olha só, relógios de luxo caros eram alvo de uma quadrilha especializada que atuava aqui em Porto Alegre. Esse grupo foi alvo de uma operação nesta manhã. O posto de saúde do bairro ficou fechado durante a manhã, não é mesmo, Guilherme Roquette? Pois é, André, olha, essa operação da Polícia Civil foi realizada pelo DEIC justamente com o foco nessa quadrilha. Esse grupo, André, ele era especializado no furto de tanto de relógios quanto de objetos aí em situações de joalheria. O caso que a Polícia Civil investiga, ele aconteceu ainda em novembro do ano passado, quando o dono de uma joalheria que fica lá no shopping Iguatemi, na zona norte aqui de Porto Alegre, ele saiu do shopping, foi até um estacionamento, onde nesse estacionamento também tem um escritório da empresa, na verdade é um prédio comercial com estacionamento, melhor dizendo. E aí a gente tem inclusive uma câmera de segurança que flagrou o momento então em que o assaltante entrou na mesma peça ali, junto que a funcionária. Então o dono da joalheria saiu com a funcionária de carro, é um BMW branco que aparece ali com os faróis ligados à esquerda da imagem. A funcionária desceu do carro e foi até uma peça nesse estacionamento. O homem armado foi atrás e depois os dois, tanto o empresário quanto a funcionária, foram rendidos dentro desse BMW por 4 homens armados no estacionamento. Eles levaram 9 relógios de luxo, todos eles da marca Rolex, avaliados aí, André, em quase 375 mil reais. Olha o prejuízo. E a polícia, então, depois disso, junto com essas imagens, começou a investigar esse grupo e descobriu que vários deles tinham uma série de antecedentes. Alguns, inclusive, André, alguns líderes atacaram aí empresas de valores e outras empresas, outros estão envolvidos em outras ocorrências, mas empresas de valor, com certeza, eles já tinham essa passagem. Foi então que Não, só a curiosidade, porque a gente mostrou ataques aqui em Porto Alegre de pessoas esperando a sinaleira abrir e vinha o pessoal de moto e roubava o relógio. A gente tem mostrado, acho que principalmente um ano atrás, eu não sei se há relação com esse grupo aí, mas a gente teve vários flagrantes, né, de motoqueiros e outras situações, pessoal roubando relógio, né? Exatamente, a gente mostramos inclusive com o pessoal com carrão conversível, mas esse caso aí é uma outra situação que ainda está sendo investigada pela polícia. Nessa operação de hoje, o alvo é justamente essa quadrilha que atacou a joalheria, como nos explica o próprio delegado Joel Wagner, que a gente pode ouvir agora. Há nos locais de busca, né, uma série de objetos, relógios especialmente, os quais não são produto do crime, mas foram alguns deles sim apreendidos, até para a gente entender melhor a origem desses bens. 12:13, Guilherme Roquette explicando para a gente a operação, o grupo que deu prejuízo de quase 400 mil reais. O foco, relógios de luxo, Guilherme Roquette. Exatamente, e o delegado nos explicou aí na Sonora, na entrevista, justamente que relógios foram apreendidos, inclusive hoje em alguns mandados. A gente tem aí, inclusive, algumas imagens que tem alguns relógios bonitos, relógios de ouro, mas nenhum desses aí, André, como nos disse o delegado, é desses Rolex, desses 9 Rolex avaliados em 375 mil reais. No entanto, a polícia já pediu o bloqueio de bens desse grupo em um valor equivalente a esse para poder garantir o ressarcimento. Agora sim, a gente pode também ouvir o delegado Joel, que explica um pouco de como era a atuação dessa quadrilha e a operação de hoje, como ela aconteceu. Essa pessoa que foi presa em Viamão é um indivíduo que estava sendo monitorado ou está sendo monitorado por tornozeleira hoje, na ocasião também. O que se percebeu é que havia, da parte dele, né, um bloqueio intencional desse dispositivo em momentos variados e justamente no momento do roubo isso ocorre. E para além disso,
se comprova a vinculação dele, né? E aí, Gui? Pois é, André, então o líder do grupo é esse cidadão aí que o delegado Joel nos contou que foi preso lá em Viamão. Ele estava num condomínio lá no bairro Águas Claras, vivendo super bem, mas com uma tornozeleira eletrônica lá dentro desse condomínio. E ainda assim o delegado nos contou hoje de manhã que ele conseguia mascarar esse equipamento, ou seja, tentar interferir no equipamento para que ele não enviasse sinal. Enquanto isso, ele praticava esses roubos. Também tem uma pistola apreendida, duas na verdade, que estavam lá no DEIC quando a gente chegou, e essa pistola elas estavam em poder de um outro elemento que também foi preso justamente pelo porte de arma de fogo. Então no total aí, André, foram 5 pessoas que foram presas nessa operação contra a quadrilha do Rolex. Muito bem, daqui a pouco então o Gui volta para falar do postão que ficou fechado hoje de manhã, né, devido a um tiroteio que aconteceu na Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre. E essa é a operação que o grupo, né, tinha como objetivo roubar apenas relógios de luxo, prejuízo de R$400 mil. E daqui a pouco, portanto, o Gui volta atualizando para a gente as informações desse tiroteio que teve na Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre. 12h16, espertinhas. Não. Uma mulher foi presa em flagrante depois de roubar TVs de uma loja no centro de Santa Maria, Glauco. Elas tentaram ser espertinhas, tá? Bom, eu vou te explicar. A mecânica. Olha, e olha, não é qualquer TV, gente. Tinha uma equipe ali para levar essas megas TVs para casa sem pagar. Bom, a informação da polícia é que eram 4 pessoas, tá? 2 mulheres ficavam ali, né, conversando com os atendentes, disfarçando, enquanto outras 2 levavam os equipamentos, os televisores, para dentro de um carro que estava estacionado ali perto da loja. Só que a movimentação despertou a suspeita de seguranças que estavam por ali e eles avisaram a brigada interceptou este veículo. E neste carro estava a condutora, que foi então detida, tá? Outras 3, né, que compunham esta equipe, entre aspas, acabaram fugindo. Então a polícia está atrás para tentar desvendar quem são essas 3 figuras que fazem parte desta equipe do mal aí, que entraram na loja, essas mulheres, para fazer... Olha ali, ó. Não cabia. Não conseguiu nem fechar a porta, Glauco. Exatamente. O carro pequeno e a TV grande. Não fechou essa conta aí, né? Mas elas queriam levar para casa essas megas TVs aí sem pagar. Bom, então, só para resumir, uma foi detida e outras 3 conseguiram fugir. A polícia está atrás, André. Trabalho em equipe, né? É a frase ali, ó. Tentou levar a TV, mas não deu para ver o André. Não deu para nos acompanhar. Mas que coisa séria. Até porque deve estar aonde agora, hein, Glauco? Pois é, tá no Chilindró. Essa aí. As outras estão tentando fugir ainda da polícia. Mas o caminho é curto, viu? Daqui a pouco elas são localizadas. 12h18, olha só, há um ano, uma pane no sistema do Hospital Lauro Reus, lá de Campo Bom, matou 6 pessoas, todo mundo lembra do que foi. O Ministério Público entrou com uma ação para pedir a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos por este caso, pela morte dessas pessoas. E o dinheiro é para garantir a indenização das famílias. Na reportagem a gente vai compreender direitinho. A gente não vê nem sente, mas basta tapar o nariz para perceber que não é possível ficar sem ele. As filhas do gerente de produção João Alves de Paula lembram que o pai só conseguiu ser levado até o Hospital Lauro Reus ligado a um tubo de oxigênio. No dia 19 de março de 2021, João estava na UTI da instituição quando o elemento vital simplesmente acabou. 7 horas da manhã eu estava sem oxigênio. Imagina uma pessoa que depende do oxigênio, tá sem oxigênio. Ainda assim, o pai sobreviveu. No domingo, após o caso, Silvia recebeu uma esperança do médico. O médico veio e me disse que ele estava super bem, que ele estava reagindo, que ele ia se sair dessa. Quando foi na segunda-feira, de noite, meu pai faleceu. Depois do caso, a família se mudou para Chapecó, em Santa Catarina, mas voltou a Campo Bom nesse fim de semana. Silvia e Carla se reuniram a outros familiares de vítimas em um protesto em frente ao Hospital Lauro Reus. A luta é para que o caso não fique sem resposta. Até hoje, ninguém nos procurou, a gente não tem as respostas, foram uma série de negligências
e sem respostas. A investigação da polícia apontou que não houve falha no fornecimento de energia nem na central do oxigênio. O gás acabou e não foi reposto em tempo. 10 pessoas foram apontadas como responsáveis no inquérito da Polícia Civil. O Ministério Público entrou com a ação que pede a indisponibilidade de bens dos envolvidos. O dinheiro é para garantir a indenização das famílias. 6 pacientes morreram no dia 19 de março de 2021. Outros 16 foram a óbito nos dias seguintes. Enquanto a justiça não se faz, balões brancos foram soltos em frente ao hospital nesse sábado. Os familiares rezaram e colocaram cruzes pretas em frente à instituição. Se fosse que não tivesse faltado oxigênio para eles, quem sabe hoje eles estariam aqui junto com a gente, né? Lembrando que muitos eram pacientes que estavam com Covid, né, Glauco? E precisavam de oxigênio constantemente, né? Estavam já num estado bastante delicado, afinal de contas, no momento que vai para a UTI para receber oxigênio, o estado de saúde, ele já era por si só muito delicado e, de acordo com a investigação, uma falha no fornecimento, não uma falha ali dentro do hospital, nem falta de oxigênio, foi um erro. Quer dizer, apontou a investigação, na verdade, porque inicialmente se falava em algum problema numa chave de abertura dos tubos de oxigênio, mas pelo que ficou claro, não solicitaram oxigênio, né? É isso que fica claro de acordo com a investigação. Até porque houve um jogo de empurra-empurra, né? E no meio disso tudo, familiares querendo justiça. Essa é que é a verdade. E depois de uma investigação chegou-se a essa conclusão. E lembra o desespero que foi, Glauco? Nossa. A gente mostrou aqui na época as imagens das pessoas desesperadas, próprios funcionários dentro do hospital desesperados. É morte com requinte de crueldade, André. Não, foi um horror. Ficar sem oxigênio. Bom, o Hospital Lauro Reus, a direção, disse que trocou a empresa fornecedora de gás e instalou mais um tanque de oxigênio. Câmeras e o monitoramento remoto do gás também estão em uso. A instituição garante ainda que os profissionais da área estão capacitados para monitorar o sistema. E é o que todos esperam. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, Glauco. Nós tínhamos aí um ano de pandemia, num momento bastante grave, bastante sério da pandemia. Explica, obviamente, não justifica. E houve, então, um desespero. Sabíamos que muitas equipes estavam, de fato, trabalhando muito acima da capacidade. Foi um dos momentos muito delicados da pandemia. Mas, obviamente, que nada justifica. Aí as pessoas, passado esse período de um ano, fazendo essa manifestação no final de semana em frente ao Hospital Lauro Reus, em Campo Bom. 12h22 minutos. Olha só, com certeza você já passou por algum lugar na estrada ou mais afastado da cidade em que não tinha sinal de celular. E muitas vezes as antenas ficam sem funcionar porque alguém, levou embora a bateria. Preste atenção agora no nosso giro de notícias. Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com 8 baterias furtadas de antenas de celular. Ele foi abordado neste sábado na BR-290, dirigindo um Fiat Stilo. O homem disse que levaria a carga para ser vendida em Criciúma, Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante e confessou que já havia trabalhado em empresa de telefonia, o que facilitou a ação. 13 pessoas foram presas por tráfico de drogas em São Leopoldo. A ação aconteceu nesta sexta-feira. O grupo faz parte de uma quadrilha que comanda a venda de droga na cidade. O chefe tem antecedentes por homicídio e tráfico de droga. Ele já está preso. 100 litros de agrotóxicos e mais 30 quilos do produto foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria nesse sábado. Os produtos estavam no fundo falso de uma picape F1000 na BR-158. Os produtos eram contrabandeados do Uruguai. O motorista de 55 anos foi preso em flagrante. Informação que chegou há pouco, atenção, um bebê foi encontrado morto dentro de um container aqui em Porto Alegre, região norte, Avenida Cristóvão Colombo. Agora a gente tem outras informações a respeito desse lastimável caso aí. O que se sabe até agora, hein, Glauco? Bom, a ocorrência ainda está em andamento. A gente vê nas imagens que o container foi isolado, a área foi isolada, a polícia ali fazendo essa verificação, né? A perícia, logicamente, vai atuar também. Segundo informações preliminares, este bebê ainda estava envolto na placenta
torno de 5 meses, ou seja, uma crueldade sem fim. A polícia não tem pistas da mãe. Os bombeiros ali na região foram avisados por um morador de rua que abriu este contêiner e viu então o corpo que estava dentro deste local. E isso, logicamente, que corta o coração da gente, é uma coisa que nós não gostaríamos de noticiar e leva também a um caso recente, né, que aconteceu no bairro Medianeira, André, em que também o corpo de um recém-nascido foi localizado em meio a um mato. A mãe de 18 anos acabou sendo descoberta depois. Ela disse que não queria que as pessoas soubessem, que os parentes soubessem que ela estava grávida, que ela estava separada do pai da criança e acabou tendo esta atitude, deixou o bebê no meio do mato, o corpo do bebê acabou sendo encontrado por populares e ela acaba tendo que responder também por essa atitude. Quer dizer, violência contra recém-nascidos. As crianças nem vêm ao mundo e já encontram a violência. Que coisa triste isso. A gente viu imagens ali do bairro Medianeira, em que há poucos dias foi localizado então este corpo, né, de um bebê em meio ao mato, e também este caso de hoje que ainda está sendo verificado pela polícia. Repetindo, nós temos aí a informação de que um corpo foi encontrado por moradores de rua, mas não há pistas de quem seria a mãe. Nós temos a palavra de um dos bombeiros que esteve no local lá nesta ocorrência. Vamos ouvir. Aí o pessoal averiguar, chegou aqui e ainda encontrou ainda o feto dentro da bolsa, tudo certinho aí, onde a gente de imediato aí resolveu solicitar aí as forças de segurança aí, através da Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias aí, para dar prosseguimento aí na ocorrência. Realmente é muito próximo, né? Como dá para perceber aí, a gente está do outro lado da rua do quartel do Corpo de Bombeiros aí, a torno de 20 metros, 25 metros aí da porta do quartel, né? E que a pessoa provavelmente aí não deva ter, né, na minha interpretação, um pouco nem de compaixão aí, onde largou esse corpo desse feto aí, né, numa lixeira aí, completamente fechada aí, que foi encontrado por um morador de rua aí. E foi agora de manhã, lembrando, por volta de 10 e meia da manhã, em frente ao pelotão, como a gente observa ali na imagem, Glauco. E era um feto com cerca de 5 meses, né? É a primeira informação. Certamente câmeras de segurança ali, o pelotão, ó, bem em frente aí, muito próximo. E, infelizmente, um caso leva a outro. Esse caso que tu falaste aqui do bairro Medianeira, eu lembro que na época nós lembramos daquele bebê, a menina recém-nascida, que foi jogada da janela do ônibus no norte do estado. E ela, ainda bem que se recuperou, né? Ficou muito grave. Imagine, uma madrugada gelada, jogada pela janela do banheiro do ônibus, tá? Jogada no asfalto. Quer dizer, ó, só um milagre, só um milagre. E essa menina foi resgatada com vida. E, infelizmente, a gente tem esse acontecimento hoje de manhã, a Avenida Cristóvão Colombo, deste corpo, deste bebezinho aí, inclusive com a placenta, ou seja, recém ele tinha nascido e foi colocado no container, Glauco. Exatamente. Além das câmeras de segurança, possíveis pistas em relação a imagens, a polícia também faz um pente fino em hospitais. Pois não? Não, atenção, vamos para Planalto Norte do Estado. Para quem não acompanhou, o julgamento do caso Rafael Vinques, o julgamento ele foi, né, temporariamente, está cancelado, no momento em que tudo se iniciava. E por isso nós voltamos até Planalto, a gente vai explicar depois detalhadamente, mas o Lucas Abate está com o promotor de justiça e vai explicar para a gente o andamento de como ficará a partir de agora. Diga lá, Lucas. Pois é, André, uma manhã muito conturbada por aqui, como a gente já trouxe a informação ao vivo no SBT Rio Grande. O julgamento, o júri foi cancelado nesta data. A defesa, os advogados Jean Severo e Gustavo Nagostein, advogados da ré, da Alexandra Dogolkensky, abandonaram o plenário após terem um pedido de perícia negada sobre um áudio que até a gente já mostrou aqui e ouvimos inclusive junto com a tia do menino dizendo que não era a voz dele. E sobre esse assunto, sobre o áudio, também sobre todo esse transtorno, a gente conversa ao vivo com o promotor Diogo Taborda, está à frente do caso, promotor. Primeiro, para saber qual é a posição do Ministério Público com relação a todo esse transtorno, essa confusão que aconteceu aqui hoje pela manhã. Boa tarde, obrigado por nos atender.
Boa tarde. O Ministério Público repudia essa atuação da defesa no dia de hoje, uma manobra colocada especificamente para este dia, para tumultuar o processo e cancelar essa solenidade do Tribunal do Júri no dia de hoje, uma prova que já existia no processo desde junho, julho de 2020, ou seja, há bastante tempo estava no processo, não era uma prova nova, era uma prova de conhecimento de todos, porque todos os celulares de todas as possíveis pessoas investigadas na época foram levados à perícia e os dados foram extraídos. Esse áudio já constava, não há prova alguma que esse áudio foi criado naquele dia, é impossível que ele seja imputado ao menino Rafael, porque, como todos sabem, a perícia apontou, ele já estava morto naquele dia. A própria mãe, Alexandra, naquele dia já havia noticiado o desaparecimento dele, a delegacia de polícia ficou monitorado por diversas pessoas ao longo de 10 dias, enganando toda a população, e pode ser que seja uma quinta tese, uma quinta versão que a defesa queira trazer para esse fato, que não permite, obviamente, que a justiça seja realizada na sua plenitude, que era o que nós buscávamos no dia de hoje. Doutor, os advogados pedem uma perícia nesse áudio. O Ministério Público tem convicção de que não é o menino Rafael? Essa perícia requerida pela defesa deveria então ter sido requerida anteriormente, nos prazos processuais adequados. Nós não poderíamos chegar aqui e compactuar com essa perícia na medida em que, de qualquer maneira, a solenidade seria cancelada, porque teria que ser realizada a perícia, não é? Então, assim, se eles vão buscar uma perícia ou não, vamos ver o que a defesa vai fazer. Agora, nesse momento, o Ministério Público tem a convicção que esse áudio ou não é a voz do Rafael, ou se ele foi gravado antes, encaminhado posteriormente. De qualquer maneira, o Ministério Público rechaça veementemente essa versão e lamenta a postura desses advogados, que não condiz com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição muito séria e prestigiada no Brasil inteiro. André, se tiver um questionamento no estúdio, eu repasso aqui ao promotor. A minha dúvida é com relação, assim, à data da morte do menino. O que está ali no processo da instrução? Ou seja, ele morreu entre o dia 14 e o dia 15? É isso que eu quero só para ver o que consta no processo. A morte do menino. Promotor, conforme a denúncia, em que momento que aconteceu a morte do menino? Conforme a denúncia, conforme a perícia, conforme toda a prova do processo, o menino foi morto da madrugada do dia 14 para o dia 15 de maio de 2020. Naquela madrugada, Alexandra Salete do Golkensky estrangulou o menino após ministrar medicamentos. Tanto é que na manhã do dia seguinte, ela já manda mensagem noticiando o desaparecimento do menino. Existem diversas mensagens nesse sentido. Ela mobiliza o Conselho Tutelar na manhã do dia 15, instigando todos a procurar o menino. Noticia também o seu desaparecimento e 10 dias depois ela revela o local do corpo à polícia. Ou seja, o menino já estava morto naquele momento, depositado numa caixa na casa ao lado da Alexandra. Então, é uma versão totalmente descabida que a defesa traz nesse dia, colocada única e exclusivamente para tumultuar e cancelar o júri. André? Não, eu quero... A gente... Tem muitas pessoas perguntando o que vai ser daqui para frente, quer dizer, qual é o momento agora, hein, Lucas? O que se aguarda neste momento? As pessoas vão retornar? De fato, ele está cancelado para essa semana? O que acontece nesse momento aí? Doutor, André pergunta no estúdio o que a gente pode projetar a partir de agora, até a questão de datas, de prazos, o que acontece no processo, no andamento desse processo a partir de agora, e até mesmo se você já tem uma posição se a defesa da Alexandra continua na ação. Bom, a defesa da Alexandra abandonou um ato processual. Foi isso que aconteceu, não é? Possivelmente a magistrada vai agora intimar a própria Alexandra para dizer se continua com os advogados ou se contrata novos advogados ou se será nomeada a Defensoria Pública para, num posterior momento, realizar o plenário do Tribunal do Júri. Mas é importante que se frise que não foi a primeira vez que a defesa abandonou o processo. Nós já tivemos um interrogatório lá na fase de inquérito policial ainda, em que a defesa não estava concordando com a confissão da Alexandra e simplesmente eles saíram do processo, foram destituídos pela própria Alexandra, 38 dias depois voltaram para o processo, com uma tese que não foi ela, ou seja, com uma quarta tese. Passou pelo desaparecimento, pela morte acidental, pela morte dolosa e também pela negativa de autoria e agora que sai uma quinta tese, o que o Ministério Público entende que sim, demonstra a culpabilidade da Alexandra, que é a ré deste processo. E com relação a prazos para a realização de um novo júri?
Não tem prazo ainda. Agora depende desses trâmites processuais, né? A Alexandra dizer se continua ou não com a defesa. E o próximo momento é marcar a próxima solenidade, que a gente espera que seja o quanto antes, porque o Ministério Público está trabalhando muito forte nesse caso e espera que esse júri seja realizado o mais rápido possível para que a gente possa devolver a paz à cidade de Planalto, ao Rio Grande do Sul, e que essa morte não passe impune. Promotor Diogo Taborda, muito obrigado por conversar com a gente ao vivo aqui no SBT Rio Grande. André. E a gente observa a desmobilização que acontece nesse clube de futebol aí de Planalto, a desmontagem de todo o cenário onde aconteceria, portanto, esse julgamento. A previsão é de que fosse até quinta ou sexta-feira, né, Lucas? Isso, André, tinha todo um planejamento feito, todo um reforço em segurança, até vou olhar aqui, mas permanece essa rua aqui, a Rua Dom Pedro II, onde é o clube, permanece bloqueada para se fazer essa desmontagem. Um pouco mais cedo, toda essa parte que estava tomada por ônibus, que trouxeram servidores, as próprias testemunhas, os jurados que seriam sorteados. Então, tinha toda uma mobilização, provas estavam lá do lado de dentro, inclusive todo mundo vai lembrar aquele boneco que foi usado na reconstituição, na reprodução simulada dos fatos, representando o menino Rafael, foi levado também para dentro do plenário, então todo esse material foi tirado e aos poucos essa desmobilização vai sendo concluída por aqui. O julgamento ia acontecer dentro daquele clube, onde ainda tem algumas pessoas e inclusive a gente não tem a confirmação ainda, a promotoria não sabe, não tem a total certeza, mas ninguém viu a ré, Alexandra Dogolkensky, saindo daqui. Então, possivelmente, ela também está lá dentro, aguardando a escolta para voltar para o presídio, André. Ela que ficou num presídio, não na cidade de Planalto, mas aí na região, né, numa cidade próxima, por questões de segurança. Em resumo, para a gente encerrar, e depois a gente vai ter no SBT News, a gente vai ter algumas explicações a mais a respeito do que aconteceu, mas em resumo, o que sustentava o doutor Jean Severo da defesa da Alexandra, tudo indicava que a defesa ia acusar o pai do menino. Mas aí, por uma questão, inclusive de tempo, que ele estava em Bento Gonçalves, não daria tempo para chegar, enfim. Aí, o que isso sugere, essa manifestação dele? Ora, se no dia 15 o Ministério Público aponta que o menino estava morto, né, entre 14 e 15, e até o horário o doutor disse para a gente, ali entre 11 e 2 horas da madrugada do dia 15, ora, como que às 20h30 o pai recebe uma mensagem de voz do menino? Ou seja, sugere que o menino poderia não estar morto no dia 15 e ter sido morto dias depois, ou 1 ou 2 dias depois. Esta é o que sugere, ao menos, a alegação da defesa do doutor Jean Severo. Diga, Lucas. Não, e 2 pontos, então, sobre essa sustentação da defesa, André. Primeiro, não se tem a confirmação de que o áudio é do menino. Certo. E mesmo que seja do Rafael, o promotor nos explicou aqui que essa é uma extração que ela é feita bruta, é uma extração bruta de todos os celulares. Então, nada impede que, por exemplo, esse áudio tivesse sido gravado por ele no dia anterior e encaminhado para o pai depois, ou reencaminhado, enfim. Então, mesmo que na extração apareça no celular naquela data, dia 15, às 8 horas, 8h30 da noite, não se tem qualquer garantia de que ele tenha sido gravado naquele horário. Pois é. E sim, foi o horário que a gravação foi feita no celular, que chegou no celular do pai. Lembrando que os processos, os prazos existem justamente para isso, né? Houve prazo, são quase 2 anos. E aí o que diz, né, o Ministério Público? Por que a defesa não solicitou isso a tempo, dentro do prazo, para poder então se respeitar o julgamento? Afinal de contas, é a questão da justiça, é a questão da população pedindo justiça, é uma mobilização, é dinheiro público que está em jogo. Vocês lembram o que foi aquela reprodução simulada, né? Que também se transformou, né, numa grande mobilização e surgiu, eu acho que não sei se foi a 2ª ou a 3ª versão nessa reprodução simulada. Então são todas essas coisas que a gente precisa sim, mas antes de mais nada, o respeito, né, ao código de processos, aos prazos que não está sendo respeitado, né, o Glauco? Não, e é uma prova técnica. O que teria que ser feito nisso? Perícia. Perícia confrontando a voz que está no áudio do celular
com vozes, por exemplo, que tem do Rafael em vídeos, que a gente, inclusive, já mostrou, né? Verdade. Mas isso demanda tempo, é um trabalho meticuloso, né, André? Muito bem, o Lucas retornando, como todos os nossos colegas, as nossas equipes. Obrigado, Lucas Abate. E eu estive, Glauco, no final de semana, me detive. Um abraço, Lucas, bom retorno para todos vocês, a toda a nossa equipe, que está lá em Planalto, né? Durante todo o final de semana nos mobilizamos. Parabéns pelo também. trabalho. Exato, durante todo o final de semana, a Lu Coman também preparou um material que foi ao SBT Brasil no sábado. E agora a desmobilização, porque não se tem ideia de quando vai ser retomado, portanto, o julgamento. Obrigado, Lucas Abate. E durante o final de semana, Glauco, eu acompanhei muitas das gravações que eu fiz nesse período, na primeira vez que eu fui, que foi logo depois da morte do menino, e quando fechamos aí um ano, e algumas gravações que eu fiz, inclusive com a primeira pessoa que teve contato, né, com o corpo do menino, que foi o senhor Walter, e detalhando algumas situações, inclusive, que elas nunca vieram à tona. Na época, inclusive, coisas muito delicadas, assim, de ele que teve contato com o corpo do menino, mas o que ele fala da precisão de corda de 5 metros dobrada ao meio, um nó exatamente no meio, coisas que de fato chamam a atenção, mas oportunamente nós voltamos a tratar aqui. Portanto, cancelado o julgamento, não se sabe, não se tem data aí para um novo julgamento do caso Rafael. Vamos à Zona Sul de Porto Alegre, o posto da Vila Cruzeiro. Desde o início da madrugada, houve tiroteio, houve morte na região. E o Guilherme Roquette está lá para atualizar para a gente sobre essa situação dos atendimentos. Como é que está acontecendo agora, hein, Gui? Pois é, André, deixa eu te contar o seguinte, ó, que a polícia acredita que pode haver relação entre 2 casos que aconteceram aqui na Vila Cruzeiro, justamente de troca de tiros. Eu tô te falando o seguinte, ó, é o segundo confronto hoje que acontece aqui na região em cerca de 7 dias, porque na terça-feira da semana passada também houve um confronto exatamente próximo aqui da onde nós estamos, junto ao postão da Cruzeiro, em que pelo menos uma pessoa então foi morta e outras 6 pessoas ficaram feridas. E nessa madrugada, então, por volta das 6h30 da manhã, houve um novo confronto. Os moradores da região ficaram muito assustados e acionaram a Brigada Militar. Quando os policiais chegaram aqui atrás, na Avenida Tronco, havia um verdadeiro confronto entre 2 facções e os próprios policiais acabaram se enfiando no meio do fogo cruzado entre esse grupo. 4 carros teriam sido envolvidos nessa ação. Um deles nós vimos a remoção, era um Voyage prata. E depois de tudo isso, André, a gente teve aí pelo menos 4 feridos e ainda com a pendência da confirmação de 2 mortes. Mas a informação mais atualizada que a gente tem da polícia é justamente essa. Pode haver então uma relação entre esses 2 casos. A ação da semana passada foi então a ação e possivelmente a que tivemos hoje foi uma reação ou um segundo ataque sofrido aqui dentro desse contexto aqui da Vila Cruzeiro. Agora eu vou pedir para o Mazzoni mostrar aqui atrás de mim, André, porque a gente está exatamente em frente ao pronto atendimento aqui do bairro Cruzeiro do Sul, pronto atendimento Cruzeiro do Sul. Às 6h30 da manhã, André, esse atendimento aqui, que ele atende até urgência, emergência, muito SAMU que a gente tem aqui, esse atendimento ele foi suspenso, porque tanto profissionais da saúde quanto as pessoas que estavam aqui ficaram com medo. E não é só eles, não são só eles, eu vou voltando aqui, Mazzoni, que estão justamente com receio. A gente já conversou com várias pessoas enquanto a gente está aqui e a gente encontra pessoas que estão com medo e que inclusive até preferem não aparecer porque tem esse receio. Mas agora vocês estão vendo a outra ponta do prédio, André, porque lá atrás é a unidade de saúde Moab Caldas. Nessa sim, ali tem vacina contra a Covid, tem vacina para criança, contra tétano e outras doses que precisam ser aplicadas e essa ficou fechada a manhã inteira, André. Muita gente perdeu consulta, muita gente perdeu inclusive tempo vindo até aqui essa região e o posto estava fechado até um pouco antes de começar aqui o SBT Rio Grande, às 11h30 da manhã, quando retomou então os atendimentos, mas ainda de forma bem gradual, André. Muito bem, tá aí o Guilherme Roquette acompanhando e trazendo e atualizando para a gente as informações. Agora, que drama de uma região de conviver com esse medo que as pessoas têm medo de se dirigir ao posto de saúde para buscar atendimento, né? Imagina a situação dramática e que infelizmente não é de hoje. Obrigado, Guilherme Roquette. 12h 44 minutos agora. Olha só, mão leve no litoral norte, Glauco. De fininho teve gente que pegou uma carteira esquecida num balcão de uma lotérica. Que história é essa, Glauco?
Eu vou te dizer que tem um diabinho nessa imagem, o diabinho da tentação. Esse homem aí foi pagar uma conta numa lotérica na Avenida Rudá, uma avenida bem movimentada de Capão da Canoa, tá? Ele pagou a conta, pegou o troco, só que ele esqueceu a carteira ali em cima da bancada, do balcão, e foi embora. Aí a gente vai perceber na sequência da imagem que tem uma mulher que também estava sendo atendida ali, tá? Uma mulher de amarelo. E ela não resistiu ao diabinho, esse que eu falei antes, André, o diabinho da tentação. Ela chegou a olhar, olha, a gente vai ver na sequência, olha lá a carteira, ó, tá vendo? Ela olhou a carteira ali, chegou como quem não quer nada e na sequência ela abre a carteira, vê que tem coisa dentro e essa coisa é dinheiro, logicamente, né? E embolsa tudo que tem ali, carteira, dinheiro, documento, enfim. Fato curioso, André, este motorista que saiu daí dessa lotérica voltou em seguida, quando percebeu que, olha, minha carteira eu acho que eu esqueci lá. Voltou e já não tinha mais nada. Ele registrou o boletim de ocorrência, a carteira acabou sendo entregue depois por um motorista de aplicativo, só que o dinheiro, R$300. Evaporou. Evaporou-se, olha a tentação, o diabinho deve estar ali. A gente não está vendo, mas o diabinho está ali. E a câmera também. Tentação, olha só, embolsa, bota na sacola, como quem não quer nada, André. Olha ali, ó. Só que ela tá bem identificada aí, né? Que mico. Tá bem identificada. E esquecem, né? Não, eu não sei se esquece ou se não estão nem aí, eu acho que com a máscara, não sei o que passa na cabeça. Eu só não sei que, olha, não entendo como que consegue dormir, hein, Glauco? Hein? Fala sério. Olha, não tem explicação. É uma crise ética que a gente vive. As pessoas estão passando necessidade? Estão! Mas isso não vai resolver a vida de ninguém. Aliás, pode estragar a vida dela. Muito bem, gente. Olha só, Glauco, hoje tem estreia aqui no SBT, tu sabia? Opa, tô sabendo. Todo mundo tá sabendo. Poliana Moça, 8h30 da noite. E agora, a gente vai fazer uma surpresa, viu, Glauco? A gente vai conversar com o Otávio Martins, que é o Roger, em Poliana Moça. Deixa eu saber se o Otávio me escuta bem. Oi, Otávio, boa tarde, obrigado por conversar com a gente aqui no Rio Grande. Oi para todo mundo aí do SBT Porto Alegre. Eu estou ouvindo vocês falando aí do pessoal aprontando aí. Vocês estão me chamando para fazer entrevista só porque eu sou vilão? É isso, então? Adoramos vilão, mocinho, tudo. Mas me parece que o Roger, hein, Otávio? O Roger, ele tem esse espírito, é ou não é verdade? O Roger tem muito esse espírito. Não só o Roger. Esse aqui é o Giovanni de Lorenzi, que faz outro vilão da novela, que faz o Luca Tuber. A gente está muito entusiasmado porque hoje, finalmente, a gente vai ter a estreia de Poliana Moça. Quase 2 anos depois, devido à pandemia, a gente está conseguindo entregar um trabalho lindo para as pessoas, que eu tenho certeza que você de casa vai curtir bastante. E você está no cenário, não é verdade? Hein? A gente aqui, né, João? Exatamente. Esse aqui é o cenário da Look for Tech, a empresa que está sendo gerida por mim e que temos muitas cenas aqui, muitos contatos nesse lugar aqui. E muita treta, muita treta. Tá, mas e o Pinóquio tá por aí ou não, hein? Cadê o Pinóquio? Rapaz, o Pinóquio é um segredo a 7 chaves, né? Tá todo mundo muito curioso para saber. Pinóquio não tá aqui porque justamente eu tô fazendo... Eu não posso falar, não dá spoiler, não dá spoiler, a gente não pode falar. Não pode dar spoiler, poxa vida. Bom, lembrando que hoje, a partir das 8h30 da noite, depois de uma expectativa muito grande, obviamente devido à pandemia, mas a gente vai ter, na verdade, me ajuda a dizer, não é uma releitura, mas é a primeira história, né? A primeira novela infantil do Brasil, ainda dos anos 50, e a gente vai passar por uma atualização. Eu acho que isso é interessante, a gente finalizar essa nossa conversa, Otávio, para dizer o que vai trazer essa novela, como que a gente vai trazer uma história, a história da Poliana Moça, para os dias atuais, com muitas reflexões, certamente, não é? Olha, eu acho que assim, primeiro, a equipe de roteiros, capitaneada por dona Elisa Bravanel, está fazendo um trabalho belíssimo, juntando 2 obras literárias infantis e trazendo uma roupagem moderna. Poliana Moça, que é um texto clássico da Helena Porter, e a história do Pinóquio. Nós vamos juntar as 2 histórias, mas contando nos dias de hoje, na perspectiva da tecnologia, na perspectiva das redes sociais e na perspectiva dos costumes que nós temos hoje em dia. Um pouco sobre tudo isso. Lembrando que Poliana é uma novela para toda a família.
sentar na frente da televisão com o seu filho, com o seu neto, e ninguém vai ficar perguntando o que é isso, vô, o que é isso? Porque é família. Você, o seu filho, o seu neto, todo mundo tem um núcleo ali para poder se identificar, para poder ver a história e acompanhar. Poliana Moça estreia hoje, às 8h30 da noite, para todo o Brasil, aqui no SBT, com um grande elenco, Dalton Vick, Thaís Melchior, Murilo César, Giovanni de Lorenzi, Otávio Martins e todo mundo mandando milhões de beijos para vocês aí em Porto Alegre, contando com a sua audiência. Tá aí o Lorenzi, dá para a gente falar um pouquinho do papel dele, hein? Claro, eu estou fazendo o Luca Tuber, ele volta de uma viagem que ele fez para o exterior, ele foi lá para aquela região do Vale do Silício, estudar tecnologia e volta para fundar uma empresa. E o que ele quer é competir diretamente com a empresa do Otto e prejudicar um pouco ali esse império da 11 para ele sair por cima. Ou seja, se você acompanha a novela, percebe que esses dois vão inevitavelmente ficar aliados. Muito bem, Giovanni de Lorenzi, e também eu quero agradecer o Otávio Martins. Hoje, 8h30 da noite, olha, um abraço muito forte aqui no Sul, a gente diz um quebra-costela, viu? Um abraço bem apertado para todos vocês e agradecemos muito terem disponibilizado esse tempinho para conversar aqui com os gaúchos. Um grande abraço a cada um, sucesso, e a gente vai estar acompanhando a partir das 8h30, tá bem, gente? Um grande abraço a todos vocês aí em Porto Alegre. Um beijão e a gente se vê hoje às 8h30 da noite com Poliana Moça no SBT. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Olha, muito obrigado mesmo. Estão, inclusive, no cenário e com essa participação bastante especial. Lembrando que a história, né, aí o de Lorenzi, ó, a história começou lá nos anos 50, a primeira novela infantil do Brasil, com algumas, né, readaptações e agora uma conversa, né? uma releitura mais moderna das discussões de assuntos, de temas atuais, né? De um adolescente, a Poliana, um romance e aquelas coisas que fazem parte do dia a dia. No caso do Roger, eu estava olhando, nossa, o papel do Otávio Martins, inclusive ele tem um Pinóquio. O cara saiu da cadeia, o papel do Roger, e aí ele, olha, o cara, vou te dizer uma coisa, ele só apronta, mas o resto da história, a partir de hoje, 8h30, aqui no SBT. Não dá para perder, não é verdade? Seguimos adiante, meio-dia 51 minutos, meio-dia 51. Daqui 5 dias, a capital gaúcha completa 250 anos. E olha só o que você vai ver a partir de amanhã aqui no SBT Rio Grande. Rua da Praia, um dos locais mais simbólicos de Porto Alegre. Milhares de pessoas passam diariamente por aqui, passam pela história da cidade. Marcou a cidade, é um trauma, muita gente perdeu tudo. É os guri, vão-se embora, vão-te embora. Eu falo vá tá louco, por que você tá falando comigo agora, né? Tipo... Produção Léo Bonesso, mais um monte de gente na edição. Foi um prazer poder participar dessas gravações. Depois eu tenho falando um pouquinho de português, hein? Tive que estudar o português de Portugal, né? Mas é muito bacana porque a gente descobre, cada vez que a gente mexe com isso, né, Glauco, que a gente lê sobre a história de Porto Alegre, a chegada dos casais açorianos, a gente conhece um pouco mais da nossa capital, do coração da cidade e de todo o enfrentamento desses casais quando chegaram. Eles não eram para vir para Porto Alegre, sabia? Eles iam para as missões. Mas aí quando chegaram cá, o que aconteceu? Havia guerra, havia uma guerra e eles foram ficando por cá. E aí o resto da história a gente vai contando durante a semana. Porto dos Casais. Estou curioso, muito bom, hein? Muito bom o material. Eu estranhei o André sem gravata. Eu achei que o André já tinha nascido de gravata. E agora vendo essas imagens... É porque tu não viu uma outra imagem que eu estou junto com os casais. Reina grande expectativa. Estou curioso mesmo. Tá aí. Então, a partir de amanhã a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de Porto Alegre. E Porto Alegre...
Eu sou porto-alegrense, eu sou fã dessa cidade e esse ponto aí, Glauco, do centro da cidade, bem aí, para mim é o resumo do que é Porto Alegre. Sabe? É o meu sentimento. É o assim, suco de Porto Alegre. Eu sou encantado por essa região e que a gente consiga ter sempre mais segurança para poder curtir cada pedacinho dessa cidade. Olha só os casais aí, ó, que coisa bonita isso. Não, eles chegando no Guaíba. Me transportei no tempo. Hã? Me transportei no tempo. A produção que foi feita, parabéns. Então, aguardem. A partir desta terça-feira, aqui no SBT. Ainda mais com o André, que estava lá, 250 anos, acompanhando a chegada desses casais. Eu que orientava, não é verdade? E agora, se a gente olhar, Glauco, assim, foi muito interessante porque na região das Missões, o que diferencia de Porto Alegre é porque esses casais vieram da região dos Açores. É uma região composta por 9 ilhas, no meio do oceano. São quase 2.000 quilômetros de distância de Lisboa, ou seja, do continente. Então aqui eles tiveram uma certa, digamos assim, uma certa semelhança com o que eles tinham lá. Ah, é rio, é lago, lá era o oceano, mas enfim, em meio a toda aquela condição de necessidade de mudança, eles tiveram algo que os aproximasse muito do que eles tinham lá nos Açores, né? Lá em Portugal. Uma afinidade, digamos assim. Exatamente, uma memória afetiva, enfim. Mas a partir de amanhã a gente vai trazer outras curiosidades aqui no SBT Rio Grande, nesses 250 anos de Porto Alegre. A enchente de 41, isto foi um marco na história aqui da capital gaúcha. Meio-dia, 55 minutos e deu Grêmio no primeiro Grenal da semifinal do Gauchão. Um passeio no Beira-Rio que o Glauco Pazza viu de perto, mas o Matheus Schenck, ele vai dar também, falar algumas observações a respeito dessa partida. É com você, gente. Vocês são os craques. Sabias que nessa enchente de 1941 houve um Grenal para arrecadar fundos para ajudar os desabrigados? Olha só. Pois teve isso. Não só esse rostinho bonito, alguma cultura também tem. Primeira vez, né? Engraçadinho. Ô, Glauco Pazza, você esteve lá no Beira-Rio no último sábado, né? Me conta o que tu viu. Eu vi um cara que tá assim, ó. Sabe quem é? O Medina, rapaz, tá se equilibrando aqui, mas não tá ali no fio. O que eu falei lá atrás, não é um jogo que vai mudar o time. O Inter ganhou aquele Grenal e achou que tava tudo bem. Olha o que tá acontecendo aí. E o Medina vai cair. Sinto muito dizer. Vai cair um dia, vai cair. Não, vai cair em seguida agora. Chama aí tua matéria. Agora. Olha aí, tudo que aconteceu, ou pelo menos um resumo do que aconteceu sábado no Beira-Rio. Horas, minutos, segundos, dias então. Quando o assunto é Grenal, cada volta do ponteiro pode significar algo diferente. E a verdade de ontem pode não ser a de hoje, muito menos a de amanhã. Não entendeu? Eu vou explicar. Na verdade, o Grêmio vai mostrar. Dias atrás, o Grêmio foi massacrado. Um jogo que para mim foi o pior Grenal da minha vida, nunca tinha visto o Grêmio num Grenal com desempenho dessa natureza. Mas desta vez conseguiu chegar à frente no contra-ataque. Kaique Rocha não cortou. Elias Manuel fez 1-0 tricolor. E quando o Bitelo arriscou, o goleiro Daniel não defendeu. Olho no relógio, porque o primeiro susto colorado foi só lá aos 33 minutos. Sim, senhor. E sabe o que aconteceu no segundo tempo? O Grêmio poderia ter feito mais. Poderia não. Fez. A essas alturas o Inter tinha um a menos, porque o Paulo Vitor foi expulso por esta falta. E quando Daniel cometeu o pênalti e Elias Manuel, Diego Souza fez o terceiro. O placar de 3-0 nos dá uma vantagem, mas isso não quer dizer que está determinado essa fase da competição. É a humildade, saber reconhecer que assim como a gente conseguiu fazer um jogo diferente do primeiro para o segundo, né, o Internacional também pode fazer algo diferente que possa nos surpreender. Na comemoração, Lucas Silva foi atingido por um celular. A verdade é que o Grêmio não passou por cima do Inter, não foi nada disso. No outro clássico, nós sim. E o resultado foi só de um gol. Bom, é o futebol. É futebol. E esta foi a verdade do último Grenal. E como será a próxima, hein? Como será a verdade do próximo Grenal? Tô invocando aqui. Que poético, seu Glauco. Mas olha só, antes da gente continuar falando sério sobre esse lado
polêmico do Inter poder demitir o Medina, vamos mostrar o que a gremistada ficou fazendo na internet depois do jogo, né? Porque teve muita zoeira, né, seu Glauco? Olha aí, ó, o celular que atiraram tá chamando o Celso Juarez Roth, hein? Nossa, Vin Diesel ali, né? Eu só posso rir, né? Já jogaram cadeira, pedra, até telefone. O Inter só não tá jogando futebol, né? Poxa, isso é verdade, não tá mesmo? Olha o Douglas 10, o Doga. Ex-jogador do Grêmio, meio-campista famoso, também fez a zoeira dele. Com dancinha. Mas... essa aí é pesada, né? Ou aquele morador de rua, né, que foi agredido. Né? O morador de rua de Brasília, que protagonizou aquela questão sexual, enfim. Teve uma surra no Beira-Rio. Segue outra novela disso ainda, né? Agora... E só para finalizar, André, esse aí é o Matheus Henrique, né? Ex-jogador do Grêmio, também dando aquela zoada no Internacional. Pois não. Mas a pressão tá forte. Tá forte, né? Tá forte. Ô, Glauco. Na real... Te garanto uma coisa, Glauco. Desculpa. Eu te garanto uma coisa. O Medina não vai cair na quarta. Ah, é? Sabe por quê? O jogo termina quinta. Puxa vida, meu Deus. O jogo termina mais de meia-noite, né? Eu tô aqui ainda, vou tirar o retorno para poder falar sem ouvir eles. Eu vou dizer o seguinte para vocês, tá? Tá, vai. O que se viu no Beira-Rio foi um completo amontoado de jogadores. Medina não achou nada em relação a time. Teve um jogo em todo esse tempo que foi bom contra o Grêmio, mas o Grêmio foi um dos piores jogos da história. Então tire suas conclusões. Pois é, eu lembro que após aquela partida na quinta-feira, após aquele Grenal, né, do 1-0, o gol do David, a gente falou justamente isso, né, que o Inter precisava se provar com regularidade. E logo no jogo seguinte, o Inter usa um time misto e empata com o rebaixado Guarani de Bagé, levando sufoco até do Guarani. Ou seja, o Inter em nenhum momento nessa temporada, com o Medina, conseguiu ter um pouquinho de regularidade, né, Glauco? Tá certo que o Grêmio também não é um mar de regularidade, não é um mar de grandes jogos, mas o Inter chama a atenção porque veio um projeto novo, um projeto diferente, um projeto com o técnico estrangeiro, com novos reforços, para mudar o estilo de jogo. A gente não tá vendo nada disso, né? Nada disso, e eu tenho mais uma má notícia, infelizmente. O ano do Inter pode ter terminado e resta só não cair para a Série B, o que é muito pouco. É verdade. Porque jogando assim, não se classifica para Libertadores no Brasileiro. É muito pouco que o Inter está mostrando. A mesma coisa que nós falamos do Grêmio? Sim, mas eu venho falando há muito tempo também. A dupla Grenal está deixando muito a desejar. Sabe o que eu mais vi na rede social dos conhecidos que eu sigo que são colorados? Eles falando muito que o mais preocupante pós esse Grenal de 3-0 foram as declarações, né? O próprio Medina dizendo que não era para tudo isso, que o Inter jogou melhor no primeiro tempo até tomar o segundo gol. Não sei se eles acreditam nisso, viu? O próprio Emílio Papaleuzinho, que é o vice de futebol, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir, também falando que o placar foi exagerado. Ou seja, o Inter parece que não sabe por que perdeu esse jogo, né? É porque não sabe por que ganhou. Tudo, uma coisa leva a outra. E olha aqui, ó, tem jogador que se destacava que agora está abaixo de crítica. O Daniel é um exemplo. É verdade. Mas é aquela coisa, né? Quando a maré é ruim, até o cara que tá bem afunda, né? É, claro. Vamos, inclusive, aproveitar e ver o que falaram os personagens colorados, o técnico Medina e também o Emílio Papaleuzinho, diretor, vice de futebol. Vamos acompanhar o que eles falaram depois desse desastre colorado no Beira-Rio. Olha aí. Não somente os jogadores, corpo técnico, todo. Não somente os jogadores, comissão técnica, todos podemos dar um pouco mais em busca que o time melhore, para que o Inter seja um time competitivo, protagonista. É um momento difícil, mas se passa com trabalho. O resultado foi mais contundente do que foi o desenrolar do jogo. Mais contundente do que foi no desenvolvimento. Este placar de 3-0 hoje, com todo respeito, não reflete o que aconteceu dentro de campo. Não foi um banho de bola do Grêmio. Nós perdemos o jogo, evidentemente, por 3-0, mas não há correlação nem de perto com o domínio que o Internacional teve na semana passada. Não cogitamos de mudanças até quarta-feira, evidentemente, porque não é o nosso interesse, não será produtivo isto. Percebeu ali, né, Glauco? Até quarta-feira não muda nada. O que vem depois só Deus sabe. Pois é, e aí agora deixa eu perguntar para vocês, o que vem depois, hein? O que pode vir depois?
O que vem depois? Vem a live, parece. Vai ter a live depois. Né? Hoje teremos. Depois no Inter. Sim. Aproveito, né? A gente não pode perder a oportunidade. A partir da hora, no SBT News, a gente vai ter uma live, né? Uma transmissão ao vivo, falando justamente do cancelamento do julgamento do caso do menino Rafael lá em Planalto. Mas é depois da 13h no SBT News. O que eu pergunto é que nada muda até quarta-feira. Agora, se for para mudar, o que deve mudar? Técnico mesmo muda? O técnico mesmo, né? E também o próprio Emílio Papaléu, que a gente viu ali. Essa é a pergunta que vale $1 milhão de dólares. Porque assim, é tanta coisa para mudar, porque o Inter não mudou muito o grupo. E agora vai ter que mudar forçadamente se quiser alterar de novo, a situação. Né, Glauco? Assim como foi no passado, né? Quando trocou o Miguel Ramírez. Pode cair o vice de futebol. O diretor executivo, depois que saiu o Paulo Brax, não existe, não tem, então não seria nem mudar, seria contra-ataque, o Inter não contratou até agora. E o técnico, logicamente, que está na mira aí. O que se fala, Glauco, é que algumas semanas atrás, especialmente após o Inter ser eliminado pelo Globo, alguns diretores do Internacional buscaram informações sobre o Odair Hellmann, que está trabalhando nos Emirados Árabes. Só que o Odair custa caro para sair de lá, então o Inter vai ter que pagar uma rescisão para o Medina e pagar para o Odair está ganhando 50 camelos por mês, num campeonato que a cobrança é muito menor. Está vivendo num país que é uma maravilha. Olha, para tirar não é fácil. E as polêmicas? As polêmicas. Bom, acho que na expulsão do Paulo Vitor não tem polêmica nenhuma, né, Glauco? Tem que dizer aí, né? Eu acho só, assim, ó, eu defendo que aquilo foi pênalti, eu acho que foi pênalti no Edenilson. De resto, não tem como criticar, fazer grandes críticas, não. E provavelmente o Paulo Vitor perdeu a chance da vida dele, né? E pior que não tem lateral, né? Titular, né? Exato, isso é um problema, porque o Inter tem o Moisés lesionado, o Paulo Vitor agora suspenso, muito provavelmente. Estou imaginando que ele vai colocar o Cuesta improvisado. Que farda aí, André. Bota aquela meia de compressão por causa das varizes, né? Meia de compressão. Mas eu vou concordar contigo, tá, Glauco? Acho que foi pênalti no Edenilson, mas isso não apaga o fato de que o Inter jogou vários nadas. Parabéns pro Roger, deu um nó. Vamos falar de Roger, inclusive. Não sei se você viu, Glauco, a coletiva do Roger após o jogo, muito pé no chão, né? Muito calma, galera, não vencemos nada. Mesmo que o Grêmio passe, ainda tem uma final ainda contra um time do interior. Então, o Grêmio precisa, nesse momento, ter calma também, né? Calma. E o outro jogo do interior, por sinal, o Ipiranga perdeu em Pelotas pro Brasil. Desculpa, Temos o foi gol, só um né? parênteses. Temos o gol, inclusive, se quiserem mostrar aí o gol do Marlon de pênalti. Rapaz, aqui a produção trabalha assiduamente. Tá aí. 1-0, gol do Marlon de pênalti, 1-0 Brasil. O Brasil pode empatar contra o Ipiranga jogando em Erechim, mas eu acho que ainda tem jogo nessa disputa aí, hein, Glauco? Nessa disputa, sim. Mas no caso do Grenal, convenhamos, né? Convenhamos e convenhamos. O que o Roger falou? Ele tá... Um dos trechos que eu mais gostei dessa entrevista do Roger foi quando ele fala sobre os garotos, né? Porque o Grêmio, de novo, contou com muitos garotos. O Bitelo fazendo gol, o Elias fazendo gol. E ele lembra de uma situação de 1995 na Libertadores que o Grêmio vence. Ele fala de uma situação que aconteceu com ele quando ele era jovem ainda. Jovem ainda, né? Meio Chaves, né? Conferizado. E eu me recordo como se fosse hoje, na final da Libertadores, quando depois de 3-1 no Olímpico, a gente saiu perdendo de 1-0 e eu tinha 20 anos. E a jogada do gol aconteceu pelo meu lado, mesmo que não tinha sido obrigatoriamente minha falha. E eu vi aquele estádio vir abaixo com aquele gol. E eu procurei logo o cara mais experiente ou os caras mais experientes. E o primeiro contato que eu fiz foi com o Goiano. E sem ouvir o que ele me disse de longe, eu percebi, lendo o lábio dele, que ele disse: calma, neguinho, não aconteceu nada. Continua jogando. Aquilo me jogou uma tranquilidade no meu corpo, né, que me permitiu ficar na partida. Isso que eu falo de esses caras ser o suporte. E é isso, né, Glauco? O Grêmio vai ver ainda seus jovens errarem, mas o Bitelo é um que está aproveitando muito as chances. O Elias foi o melhor em campo. O Grêmio, aos pouquinhos, mostra que tem gente para aparecer mais nessa temporada, né? E os jovens vão errar, nós temos que deixar bem claro, vão errar, mas tem que ter confiança para se recuperar. No caso do Inter, vai pedir para o Edenilson dar confiança para um jovem? Tá difícil. O Edenilson também está sendo cobrado para mais de metro. Pois é, como você falou, né? Quando a fase é ruim, até quem tá bem, o Edenilson, até alguns meses atrás, era a seleção brasileira. O Atlético queria porque queria o Edenilson, Exato. Né? Só para finalizar, Glauco, rapidinho, o Grêmio tá contratando reforço, tá? Tem reforço desembarcando na Arena nesta semana. O Rodrigo Ferreira, lateral direito da equipe do Mirassol. O Rodrigo Ferreira. Não Glorioso conheço. Quem? Não conheço.
Ah, eu também não, mas tudo bem. O Rodrigo Ferreira é esse aí, ó. Esse rapaz aí que tá com a bola aí. Tá grávido. Tá grávido ele. Grávido. 26 anos, tá chegando emprestado do Mirassol por uma temporada, fica no Grêmio até dezembro. O Grêmio paga os salários e depois negocia se vai querer em definitivo ou não. Rodrigo Ferreira e Edilson vão ser as opções, já que o Orejuela tá sendo arquivado, né? Cadê o André? O André tá aí ainda. Foi aqui? Ah, tá aí. Tô aqui Se fardou? assistindo. Tem lugar pra jogar na lateral esquerda do Inter. Vai lá. Tô assistindo vocês, tô aprendendo aqui. Tá. Poxa, mentiroso. Eu tô falando sério, eu tô aqui atento. O que você aprendeu hoje, André? Hã? O que você aprendeu hoje com a gente? Pô, vocês são o máximo. Agora, só para terminar, a questão da agressão, só para terminar com esse assunto sério, tá? O Grêmio não registrou ocorrência em relação ao Lucas Silva ainda, isso pode ser feito hoje à tarde para dar sequência nesse processo, lembrando que o Inter disse que identificou o responsável ou o irresponsável que fez isso aí. Isso aí. Muito bem, gente, o SBT Rio Grande está terminando, a gente agradece a audiência e a companhia e começa daqui a pouco no YouTube do SBT News uma live especial para repercutir, né, sobre o cancelamento do julgamento do caso Rafael, direto lá de Planalto. Então a gente vai trazer aqui as repercussões. Valeu, Matheus, Glauco, obrigado pela audiência e companhia de todos, até amanhã.